El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Liziba, nazobika nangolu, nazobika nangolu, ngolu na yo yeswe, yo liziba, yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu. Olonga motema nanga. Eu clamo o sangue de Jesus Cristo sobre todas as almas que estão a ouvir esta pregação no nome de Jesus Cristo. Senhor Todo-Poderoso Pai. Senhor, envia os teus anjos, Senhor, para acampar ao redor de todos os irmãos que estão conectados através do WhatsApp, através do Zoom. Senhor Todo-Poderoso Pai. Envia os teus anjos, Senhor, para acampar em nosso redor, Senhor. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso Pai. Espírito Santo, esteja aqui conosco, Senhor. Sejas tu, Senhor, transmitir a tua palavra ao teu povo, Senhor Todo-Poderoso. Pai nosso está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Senhor, seja a tua vontade. O nosso cada dia nos dá Deus. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Grande é o teu reino, o teu poder, a tua glória, para todo e sempre. Amém, amém, amém. Vamos ler a tua palavra. Portanto, vamos ler em Lucas, a partir do 10 a 16. Diz assim: aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aqueles que me rejeitam, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Contudo, alegrem-se, não porque o Espírito se submeteram a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Portanto, hoje quero falar do poder que Deus nos deu de pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Portanto, este é o mandamento que Deus deu a todos aqueles que são filhos de Deus. Portanto, todos nós que somos filhos de Deus, também somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, todos nós temos um chamado para pregar o Evangelho em toda parte do mundo. Todos nós temos um mandato para representar Deus aqui na terra. Portanto, a palavra de Deus diz que somos embaixadores. Mas também todos nós somos considerados sacerdotes. Portanto, nós temos o poder de curar os enfermos. Nós temos o poder de pregar a palavra através do Espírito Santo. Nós temos o poder de profetizar. Portanto, todos os cristãos, todos aqueles que são crentes, todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo, todos aqueles que foram batizados nas águas, têm esse poder. Portanto, é a grande diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Portanto, o Velho Testamento eram aqueles que eram escolhidos para servir a Deus. Mas, no Novo Testamento, são todos aqueles que são filhos de Deus. Portanto, o Espírito Santo vive dentro de nós. Para quê? Para nos dar revelação da palavra, para nos ensinar. O Espírito Santo, quando ele entrou dentro de nós e fez moradia, o Espírito Santo, qual é a palavra correta? O Espírito Santo regenerou o nosso espírito que estava adormecido.
Portanto, nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, o Espírito Santo, eles morreram automaticamente na área espiritual. Portanto, nós somos descendentes de Adão e Eva. Portanto, nós herdamos automaticamente a natureza de Adão e Eva no estado da queda, no estado pecaminoso. Mas recebemos o Espírito Santo que revitalizou o nosso espírito. Ele não somente revitalizou o nosso espírito, mas ele revitalizou todos os dons espirituais, todos os componentes espirituais que nós precisávamos para sermos filhos de Deus. Portanto, os olhos espirituais foram abertos, os ouvidos espirituais foram abertos, todos os sentidos espirituais. Portanto, nós temos os sentidos físicos, mas também temos esses sentidos espirituais. Então, a nova criatura que nós nos tornamos nós podemos hoje em dia andarmos no mundo espiritual, conforme Elijah, conforme Moisés, conforme Salomão serviam a Deus. Portanto, nós também podemos servir a Deus com as mesmas qualidades. Portanto, para nós termos ideia de quem nós somos em Cristo, portanto, Jesus, na sua palavra, comparou nós com aqueles do Velho Testamento. Portanto, a separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, quem trouxe foi João Batista. João Batista foi quem anunciou o reino de Deus. João Batista apareceu dizendo para nós nos arrependermos, para nós prepararmos que o reino de Deus estava aí na beira, o reino de Deus estava próximo. Portanto, ele estava a anunciar Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente veio pregar o Evangelho, mas Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus. Amém? Portanto, em Lucas 7, 28, diz assim: eu vos afirmo que entre os nascidos de mulher não há um ser humano maior que João Batista. Portanto, Jesus está a dizer que João Batista é maior que David, é maior que o apóstolo Paulo, é maior que David, maior que Salomão, maior que o Velho Testamento. Portanto, Jesus Cristo está a dizer que João Batista era maior que eles todos, porque João Batista é que veio anunciar o reino de Deus. João Batista esteve com Jesus Cristo. Portanto, mas Deus diz que, todavia, o menor no reino de Deus é maior do que eles. Portanto, eu vou repetir esse versículo, Lucas 7, 28. E vos afirmo que entre os nascidos de mulher não há um ser humano maior que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que aqueles. Portanto, Jesus está a dizer que nós que nascemos de novo, nós que somos, que nos foi tornado filhos de Deus, nós somos maior que João Batista, somos maior que David, somos maior que Moisés, somos maior que todos os profetas no Velho Testamento. Portanto, porque Deus nos deu poder de pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Amém? O que é que isso significa? Significa o poder espiritual que nós recebemos. Portanto, há várias áreas de força que Deus nos disse, ou nos deu. Por exemplo, tem a força física, a força intelectual, a força emocional e a força espiritual. Portanto, essas forças que nós precisamos de operar aqui na Terra já nos foi dado por Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, nós vimos a força física que Deus dá aos seus servos. Temos o exemplo de David. David foi o servo de Deus que Deus lhe pôs a treinar num curral de ovelhas. Ele tomava conta de ovelhas, mas ele estava a treinar para o chamado dele. Portanto, nós sabemos que não é fácil cuidar de ovelhas.
E a mesma coisa, não é fácil cuidar de seres humanos. Portanto, David, com 17 anos, enfrentou o Golias. Golias era um homem gigante que era da tribo dos filisteus, que apareceu a desafiar o povo judeu, o povo de Deus, o povo escolhido. Portanto, todos tinham medo, incluindo o rei. Portanto, tinham medo. David, todo enchido pelo Espírito Santo, disse: não, eu posso vencer este homem, porque quando aparece um leão querendo devorar uma ovelha minha, eu me levanto e luto com esse leão. Quando aparece um urso querendo devorar uma ovelha minha, eu me levanto e luto com esse urso. E já matei vários leões e vários ursos. Então as pessoas ficaram admirados. O rei disse: pá, vais lutar com esse Golias, porque esse Golias desafiou a toda nação de Israel. E ele disse que se ele vencesse a pessoa que nós iremos escolher para lutar contra ele, nós todos iríamos ser servos deles. Mas se nós vencêssemos, então eles iam ser nossos servos. David levantou e foi desafiar o Golias, lutou contra o Golias e David venceu. Um jovem de 17 anos venceu um homem grande, já todo formado na flor da idade. Portanto, temos também o outro exemplo de força física, que é o Sansão. Na Bíblia tem uma história que fala de Sansão e Dalila. Dalila foi quem traiu Sansão. Sansão foi um profeta que Deus também levantou e que tinha muita força física para destruir aquelas tribos que se levantavam contra o povo de Israel. Portanto, nós sabemos que Sansão tinha um segredo, que era o cabelo dele. O segredo estava no cabelo, onde é que gerava a força dele física. Mas, conforme Deus usou Sansão, usou o rei David, Deus pode usar qualquer um de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é que é a fonte de todo poder que nós precisamos aqui na terra. O Espírito Santo não somente nos dá poder intelectual, nos dá poder físico, nos dá poder espiritual. Portanto, temos um exemplo de poder intelectual. Sabíamos que Salomão foi o homem considerado mais sábio que apareceu no mundo. Portanto, esse poder intelectual, o Espírito Santo dá a qualquer um de nós. Esta semana eu dei o exemplo que eu estava numa prova, estava no exame, quando eu estava na faculdade. E o exame eram 5 perguntas que eles deram para eu responder neste exame. E eu respondi 3 perguntas, faltavam-me 2 perguntas. Eu não me lembrava da resposta dessas 2 perguntas que eu precisava para completar a prova. E na altura eu era novo convertido. E eu me lembro que no estudo bíblico, a senhora que nos dava o estudo bíblico, ela me disse assim: olha, tu és estudante, lembras, se precisares de conhecimento ou sabedoria, pede ao Espírito Santo que ele dá também conhecimento. E me mostrou o versículo, acredito que está em Tiago. E eu li o versículo, comecei a meditar. No dia da prova, eu levantei, fechei os olhos e orei a Deus para me dar. E depois de orar, esperei 10 minutos, não vi nada, esperei 15, esperei 20. Eu só sei que faltavam 10 minutos para terminar a prova. Eu vi a pergunta aparecer na minha mente, portanto, a resposta da pergunta aparecer na minha mente. E eu comecei a responder muito rápido, porque só faltavam 10 minutos para responder 2 perguntas e que tinha que escrever aí umas 3 folhas. E comecei a escrever rápido, a responder, muito alegre,
muito surpreendido que o Espírito Santo também nos dá sabedoria. Tenho mais exemplos. Por exemplo, quando eu perdia os meus cartões do banco ou documentos, quer dizer, perdia, não sabia onde é que eu pus, e chamava a minha filha mais velha. E essa minha filha, ela, nessa altura, ela estava a operar no poder do Espírito Santo. E ela orava, o Espírito Santo mostrava onde é que estava o cartão ou o documento. Portanto, o Espírito de Deus que vive dentro de nós nos dá poder intelectual, nos dá conhecimento. Portanto, conhecimento é informação. Sabedoria é aplicação da informação que nos dão. Portanto, há muitas pessoas que têm muita informação, mas não sabem aplicar a informação que têm, ou o conhecimento que têm. Portanto, sabedoria, como eu disse, é a aplicação do conhecimento que temos. Amém? Portanto, Deus nos dá força física, Deus nos dá força espiritual, Deus nos dá força, poder intelectual. Deus também nos dá o poder emocional. É muito bom e é muito importante. Nós temos as emoções preparadas para pregar o Evangelho. Às vezes podemos ter conhecimento, podemos ter sabedoria, mas se nós não estamos dispostos para levantar de casa e ir pregar o Evangelho, às vezes mesmo em casa, à disposição de orarmos, meditarmos na palavra, entramos em jejum e oração, essa força emocional é muito importante e o Espírito Santo nos dá essa força emocional. Eu sei que muitos de vocês aí em vossas casas que estão a ouvir esta minha pregação têm essa dificuldade. Eu vos exorto para, no vosso tempo livre, meditam, sentam ou deitam no chão. Eu deitava no chão e abria a Bíblia. Eu começava a ler. Eu deitava no chão com as mãos abertas, como se fosse Jesus Cristo na cruz. E começava a meditar, a pedir a Deus: Senhor, dá-me força, Senhor, dá-me vontade, Senhor, de meditar na palavra, na tua palavra. Oh Deus Pai, também orava para me tirar aquele pecado, aquele comportamento compulsivo que eu tinha e que sabia que era contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus. Eu pedia a Deus: tira-me, Senhor, de mim esta vontade, tira-me de mim esta adição, eu não consigo por eu próprio. Lembro-me que Deus me livrou da fornicação desta forma. Eu meditei. Também eu era muito explosivo emocionalmente. Uma pessoa que me provocasse, eu evitava uma, duas vezes, mas a terceira vez eu não evitava mais. Eu partia por cima dele. Portanto, meditar na palavra de Deus para que Deus nos dê as emoções que nós precisamos para vivermos aqui, servimos a Deus, é muito importante. É tão importante quanto sabedoria, é tão importante quanto força espiritual. Portanto, falando novamente da força espiritual, nós víamos o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um profeta muito ousado. O profeta Eliseu desafiou o rei daquela época. O profeta Eliseu desafiou os profetas que trabalhavam para o rei, aqueles profetas do Baal. Portanto, ele desafiou eles para medir quem tinha mais poder, se era o Deus deles ou o Deus de Elias. Portanto, ele pediu que fizessem uma fogueira, pusessem paus, fizessem uma montanha de paus, de arbustos, e para o Deus deles pôr fogo nessa fogueira. Portanto, fizeram duas, uma dele, outra dos profetas de Baal. Mas, e os adversários começaram a orar, começaram a ferir-se, a sangrar para o Deus deles manifestar. E o profeta Elias gozava. E na fogueira dele, o Elias pôs água para eles verem que o Deus dele era superior.
E ele, quando começou a orar, o Deus manifestou e acendeu aquela montanha de paus e que ele pôs. Portanto, quando Deus manifestou, Elias começou a matar todos aqueles profetas, não só Elias, como os outros servos de Deus. Portanto, mas Elias, depois de ter essa vitória toda contra reis, contra os profetas de Baal, Elias foi ameaçado por Jezabel. E quando Jezabel ameaçou, Elias entrou em depressão, fugiu e começou a pedir a Deus até que ele matasse, que ele tirasse deste mundo, porque ele estava cheio de depressão. E Deus apareceu, Deus lhe animou. E Elias acabou por matar a Jezabel, que também era uma profeta de Satanás. Portanto, vemos como é que nós, hoje em dia, os filhos de Deus, nós temos muito mais poder que o Elias, temos mais poder que o Moisés, temos muito mais poder que o rei David. Portanto, Deus diz na sua palavra, nos deu poder de pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Portanto, eu fico às vezes admirado como é que há irmãos nossos, como é que há pastores que ainda têm medo de feiticeiro. Como se Satanás tem mais poder que o nosso Deus. Eu estou aqui para vos dizer que isso é mentira. O nosso Deus é um Deus superior. O nosso Deus é um Deus que tem... É um Deus soberano. Deus fez os céus e a terra, mas Deus não somente fez os céus e a terra. Deus fez o mundo e o universo, as estrelas, o sol, a lua, os astros. Deus fez tudo isso com a sua própria mão, através da palavra. Lembra-se que Deus diz, haja luz e houve luz. Deus disse que a terra haja plantas que deem frutos e houve plantas. Portanto, o que é que significa? Nós somos filhos de Deus. Nós temos a mesma natureza de Deus. Eu repito, ser filhos de Deus significa que nós temos a mesma natureza de Deus. Quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Portanto, aqueles que ainda não foram batizados, aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, são pessoas carnais. A Bíblia diz que nós somos deuses. Há uma palavra no Salmo que diz que nós somos deuses. Ele refere-se que nós temos a mesma natureza. Não quer dizer que nós estamos sentados no mesmo lugar de Deus. Não. Não é isso que eu estou a dizer. Refere-se que nós temos a mesma natureza de Deus. Recordam-se que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito dos filhos. Se Jesus é primogênito e Jesus é Deus, então nós também somos irmãos de Jesus. Na família do reino de Deus, Deus é o Pai, o Rei Pai. Mas nós somos todos reis. Amém? Não é só Jesus que é rei, nós também somos reis, porque nós somos filhos de Deus, conforme Jesus é. A capacidade que Jesus tem, há muita coisa que Jesus faz que nos deu essa capacidade. A maior parte das coisas que Jesus faz, nós também fizemos. Lembra-se, há muita coisa que nós ainda não temos capacidade, porque nós estamos no processo. Estamos no processo de transformação. Mas, no dia que nós fomos transformados, no dia que nós recebemos o novo corpo, o corpo da ressurreição, nós vamos ter a capacidade toda espiritual, intelectual, de vivermos conforme Adão e Eva viviam. Vivemos como Jesus vivia aqui na terra. Olha, deixa-me vos lembrar. Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus não vivia como Deus. Jesus teve que se despir da soberania, do poder de Deus para viver como homem. Jesus veio nos mostrar
a capacidade todas que nós iremos ter. Portanto, o que Jesus fez aqui na terra, nós podemos fazer, porque Jesus próprio diz que ele iria ir para junto de seu Pai, mas aqueles que criam iriam fazer as mesmas obras, mas iriam fazer maiores da que ele fez. Amém? Vamos ver em Marcos 16, a partir do versículo 17, diz assim: estes sinais seguirão aos que creem. Em o meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão sarados. Portanto, esses sinais seguirão aqueles que creem. Portanto, é muito importante crer, é muito importante ter fé. Aquilo que Deus já te deu, o poder que está dentro de ti, é manifestado quando nós temos a fé, a crença. Por isso é muito importante ter o conhecimento e buscar conhecimento. É muito importante ter a interpretação correta da palavra de Deus. Porque se você não tem a interpretação correta, você ainda vai ficar com medo dos feiticeiros. Você vai ficar com medo de Satanás. Muitas vezes, a muitos de nós, Satanás ou os seus demônios desaparecem no ramo espiritual. E nós vimos esse encontro quando estamos a sonhar. Portanto, se você não tem a convicção, Satanás aparece no sonho, os demônios aparecem no sonho, claro que vocês vão correr. Acredito que muitos de vocês correm quando os demônios aparecem. Por quê? Porque você não tem a convicção de quem você é em Cristo. É importante que você medite na palavra. É importante que você tenha a interpretação correta da palavra, para que você então possa enfrentar serpentes e escorpiões. Portanto, a serpente em Gênesis representa Satanás. Portanto, Deus lhe deu poder de pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força, não é alguma força, não. Toda a força. O poder que Deus nos deu está acima dos demônios, está acima dos feiticeiros, está acima de Satanás, que é o pai das mentiras. Mas existem regras. Na palavra de Deus existem regras, existem protocolos, existe uma lei. Portanto, é bom que a gente saiba interpretar bem a lei de Deus e andemos de acordo com a palavra de Deus. Porque é tendo conhecimento da palavra que nós recebemos o direito legal de destruir Satanás e seus demônios e toda a sua força. Mas, no mesmo direito legal, Satanás pode ter o poder legal de nos atacar se nós não andamos bem, se nós não interpretamos bem. Portanto, você não vai na casa de uma pessoa que não é filho de Deus. Você não vai na casa de uma pessoa que é servo de Satanás e lá lhe desafiar. Porque nós temos que ter direito legal. Há zonas aqui neste mundo, há casas que nós não temos direito legal. Porque essa pessoa deu o seu direito legal a Satanás. Ele é servo de Satanás. Portanto, lembra-se, Jesus quando morreu na cruz do Calvário, Jesus quando morreu e ressuscitou, Jesus tirou o direito legal que Satanás tinha de reinar aqui na terra. Portanto, ele já não tem direito de reinar aqui na terra, mas nós, o ser humano, podemos dar direito legal a Satanás. Alguém se é servo de Satanás, ele dá direito legal a Satanás na casa dele. Se um político, se um presidente de uma nação
esse servo de Satanás, ele pode entregar essa nação ao comando de Satanás. Portanto, é muito importante os crentes terem conhecimento. É muito importante os crentes saber que devem participar nas eleições, devem escolher o candidato certo para dirigir a nação. É muito importante, porque este indivíduo que dirige a nação, ele representa todo o povo. E o pecado dele pode não somente recair sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, sobre os seus descendentes, mas também pode recair sobre a nação. Portanto, nós temos que ter conhecimento como operar neste mundo de acordo à palavra de Deus. Portanto, é muito importante nós andarmos bem. É muito importante nós andarmos no amor de Cristo. O amor de Cristo é uma chave. Jesus Cristo, quando veio, Jesus Cristo nos deu as chaves do reino de Deus. Portanto, andar em amor com todas as pessoas, amar a todas as criaturas, amar a natureza, amar os animais, é importante, porque pecar não é só contra as pessoas. Nós também podemos pecar se não tratamos bem a natureza. Amém? Portanto, é importante nós andarmos no amor de Cristo. É importante nós sermos justos. O que é ser justo? É apoiar tudo aquilo que é correto e condenar tudo aquilo que é incorreto. A tua vizinha, se tem um problema com a outra vizinha, você não deve apoiar aquele que não tem razão. Na arena política, quando um partido disputa contra outro partido, você não deve apoiar aquele partido que não tem razão. Por quê? Porque é pecado fazer isso. Nós, os angolanos, tivemos em 75 3 movimentos. E os 3 movimentos, cada um tinha uma zona do país no qual ele dominava. E havia crentes no qual esses partidos usaram o povo para lutar contra o outro, os adeptos ou simpatizantes de outro partido. E houve muitas mortes. Portanto, hoje em dia, nós já temos conhecimento da palavra de Deus. Não devemos repetir o mesmo erro. Nós não devemos apoiar governo nenhum que não anda de acordo à palavra de Deus. Um governo que não seja justo. Um governo que não maneja bem as leis. Um governo que viola as leis. Não devemos apoiar nem governo, nem partido nenhum. Às vezes, assassinatos. Devemos condenar. Isso significa ser justo. Andar em santidade. Filho de Deus deve andar em santidade. A santidade refere-se muito à parte mental. Os pensamentos. Que pensamento você tem? Você é daquele que você diverte com pensamentos malignos, como, por exemplo, pornografia, por exemplo, imaginar uma mulher nua. Satanás nos ataca na mente com pensamentos. Você, antes de roubar, vem o pensamento. Você entretém Satanás, você entretém os demônios, você entretém esses pensamentos. Lembra-se, atrás de todo pensamento há sempre um espírito. O pensamento pode ser originário do teu próprio espírito. O pensamento pode ser originário de demônios. O pensamento pode ser originário do próprio Satanás. Ele pode conversar contigo conforme conversou com Adão e Eva. Portanto, não entretém pensamentos que vêm contra da palavra de Deus. Andar em santidade significa não se envolver em coisas imundas. Não ser perverso. Hoje em dia, há muitas filosofias. Hoje em dia, há muitas teorias que o mundo está a trazer para pervertir a verdade.
como o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. São pensamentos perversos. Não devemos aceitar isso. Outros pensamentos que há governos que trazem e que se levantam contra a palavra de Deus. Não devemos apoiar esse tipo de atitude. Amém? Portanto, para nós termos o direito legal para que Deus nos defenda dos nossos inimigos, repito, é muito importante andar no amor de Cristo, é muito importante andar na justiça, é muito importante andar santificado. Esses três elementos nos dá a capacidade de pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Portanto, por isso que é muito importante, quando estamos a nos levantarmos para orarmos, para destruir uma fortaleza. Às vezes temos que consultar, às vezes não. Devemos sempre consultar o Espírito Santo para nos dar revelação. Como vamos destruir essa fortaleza? Fortaleza refere-se a aspectos espirituais que se levantam contra as nossas vidas. Por exemplo, às vezes há pessoas que não conseguem casar. Às vezes há pessoas que não conseguem ter emprego. Às vezes há pessoas que não conseguem ter harmonia em casa. Existe uma fortaleza que precisa ser derrubada. E às vezes até nos é revelada em sonho. Então, devemos pedir ao Espírito Santo como destruir essa fortaleza. Em jejum e oração nós nos levantamos para Deus nos revelar. Portanto, aqui a irmã Maria, nós sempre fizemos isso para resolvermos problemas grandes, para destruirmos fortalezas. E Deus nos tem usado muito nessa área de revelar como destruir as fortalezas. Portanto, Deus já nos deu a capacidade espiritual. Deus nos deu o discernimento. O Espírito Santo hoje em dia fala conosco, guia os nossos passos, nos dá sabedoria. Não há necessidade mais de nós estarmos confusos. Não há necessidade mais de nós estarmos com medo de enfrentar Satanás e os seus demônios. Não há só demônios que Satanás trabalha com eles. Também trabalha com anjos caídos. Amém? Nós vimos em Gênesis 6 que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Portanto, aqueles eram anjos caídos. Os anjos caídos até hoje continuam a interferir com as nossas vidas aqui na Terra. Os anjos caídos sempre vieram aqui na Terra ter contato com o ser humano. Portanto, nesses últimos tempos, nós vamos ter, e já estamos a ter, a manifestação de muitos anjos caídos. Lembra-se que o anticristo se manifesta também com os anjos caídos que vão tomar a terra. Portanto, há entidades, às vezes, que aparecem aqui na terra e que nós pensamos que são pessoas, são seres humanos. Não, são anjos caídos que vêm em forma de pessoa. Há pessoas que testemunharam, que tiveram amor com um certo indivíduo, que ele foi na discoteca ou numa festa e conheceu a pessoa e saíram e foram dormir juntos. E afinal, quando deu conta, aquilo não era ser humano. Há muitos testemunhas. Portanto, devemos estar alertas, meus irmãos. Devemos meditar na palavra. Esse tempo não é mais para brincarmos. É perigoso um filho de Deus não estar a levar a sério a palavra de Deus. É muito perigoso um servo de Deus, o filho de Deus, não transmitir a palavra de Deus aos seus filhos. Prepara os seus filhos na oração, no estudo bíblico. Quando estamos a fazer estudo bíblico, traga os seus filhos. Ficam também a ouvir a palavra. É muito importante, Senhor, meus irmãos. Porque nós
vamos ser atacados. Os governos em todas as nações vão colaborar com o anticristo. Eles vão querer que nós façamos coisas para afetar a nossa maneira de pensar e sentir. O que nos vão dar, que é o sinal da besta, vai alterar a maneira de tu pensares. Portanto, aquilo que aconteceu em Gênesis 6, na mistura entre os anjos caídos e os seres humanos perderam o balanço. A palavra de Deus diz: não te deu espírito de medo, mas poder, amor e autocontrole. Autocontrole significa ter balanço, ter controle. Portanto, o que eles vão nos dar, vão dar a muitos irmãos, vão dar a muitos cristãos, muitos crentes. Vai afetar na maneira de tu pensares. Você, se receber o sinal da besta, você vai ter uma tendência pecaminosa. Você vai aceitar também ter relações com mulher com mulher. Você, se é homem, vai aceitar a ter relações com homem também. É um exemplo que eu estou a dar. Você vai aceitar andar em idolatria, porque a tua maneira de pensar vai ser alterada. Portanto, meus irmãos, tem que ter muito cuidado. Portanto, como eu disse, Deus nos deu força espiritual, deu-nos força física, força intelectual, força emocional, através do Espírito Santo. Portanto, não há mais razão de andarmos conforme andávamos antes de conhecermos o Reino de Deus. Portanto, temos que ter uma nova atitude, uma nova forma de estarmos aqui na sociedade. Portanto, nós somos a luz deste mundo, o sal da terra. Somos nós que temos que influenciar este mundo. Somos nós que temos que guiar a corrupção. Nós devemos ser os primeiros a se levantar, não os últimos. Não aqueles que dizem, não, nós temos que se meter nisso. Isso é uma atitude errada. Meus irmãos, nós temos que meter em tudo, em todas as atividades sociais, porque nós temos que influenciar. Imagina se você não participar nas eleições, você não participar em atos políticos, você não participar nas eleições autárquicas, para você eleger o presidente local ou o governador local. Imagina se você não participar. Então os ímpios vão liderar este mundo. Não é isso que Deus quer. Não foi isso o propósito de Jesus vir aqui na Terra. Jesus veio na Terra nos mostrar como influenciar este mundo. Imagina uma coisa. Jesus foi, ele sozinho, pegou 12 discípulos, transformou esses discípulos, ensinou esses discípulos. E os 12 discípulos, hoje, existem bilhões de pessoas que são crentes, que conhecem a palavra de Deus. Esta é a influência que Jesus teve. Portanto, nós também temos que transformar milhares de pessoas. Amém? Oh Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra hoje, Senhor. Senhor, toca no coração dos teus filhos, Senhor. Senhor, aqueles que ainda não estão convertidos, Senhor, converte através do Espírito Santo. Espírito Santo, toca nessa pessoa, Pai, que já foi batizado, mas que ainda não está convertido. Espírito Santo, toca nele no nome de Jesus Cristo. Agora que ele está ouvindo essa pregação, toca nele no nome de Jesus Cristo. Oh Deus Pai, transforma ele, Pai. Senhor, traz a convicção do pecado. Traz a convicção do pecado, Senhor, para que ele deixe de fazer pecado, Senhor. Quando ele ir fornicar, Senhor, fala com ele, Senhor. Não deixa ele dormir, Senhor. Conforme você fazia a mim, Pai Todo-Poderoso, Pai. Quando ele mentir, quando ele fazer falsificação, Senhor, traz a convicção do pecado, Pai, para que ele seja transformado. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, oramos, Pai, para a salvação daqueles que ainda não estão salvos. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, toca as pessoas, Senhor.
para que venham a salvação. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, mexe, Senhor, toca nos nossos filhos, Pai, para que eles não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda. Oh Deus Pai, guia, Pai. Guia-nos, mas também guia os nossos filhos, Pai. Guia os nossos irmãos. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacob, El Shaddai, Elohim, Adonai. Nós te agradecemos, Pai, por teres enviado teu filho primogênito. Ele veio ao nosso mundo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele perdoou todas as nossas iniquidades, sarou todas as nossas enfermidades, pelas pisaduras que ele levou na cruz do Calvário. Oh Deus Pai, ele ressuscitou no terceiro dia. E ressuscitou a todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, Senhor, tu nos tornaste teus filhos. Oh Deus Pai, tu nos tornaste teus discípulos. Para que nós te servimos, Pai. Para que nós sejamos a luz deste mundo, o sal da terra, Pai. Para que nós te transformemos. Senhor, tu irás governar este mundo, Senhor, com todos nós que somos teus filhos, Pai. O reino de Deus é uma nação de filhos que são reis, que são sacerdotes, que são embaixadores. Nós é que queremos governar este mundo com Jesus Cristo de Nazaré. Recordam-se, somos nós que queremos julgar os anjos. Por quê? Porque nós somos os filhos de Deus. Somos os únicos que somos filhos de Deus. Somos os únicos que temos a mesma natureza de Deus. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, toca, Senhor, traz revelação neles, Pai. Traz revelação nos teus filhos, Pai, para que eles entendam a tua palavra. Eu peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nango.